Deixa eu ver aqui. Então, isso aqui para não ficar muito... Então tá, olha, eu separei 3 problemas para fazer com vocês hoje, do capítulo 6. Eu vou dar uma pincelada em alguns, um deles eu vou resolver com um pouco mais de detalhe, que vai ser bem importante. Então, o primeiro deles é o problema 4. Assim, você tem uma partícula sob a ação de um campo magnético constante na direção Z. Tá? Então, uma partícula se move no plano XY, o campo magnético na direção Z, e eu estou dando essa newtoniana. Então, então, tem as perguntas se esse sistema é integrável, quais são as constantes de movimento, e resolver o problema. Então, primeiro, só rapidinho para rever, né? Então, eu estou dando um campo magnético que ele é constante, eu vou chamar de B mesmo, não de B0, na direção Z. Então, a newtoniana de um problema de uma partícula no campo magnético é P menos carga vetor, potencial vetor ao quadrado, mais potencial que não tem, só tem a partícula no campo magnético. Então, para escrever essa newtoniana, eu precisei calcular o campo magnético. E aqui o campo magnético é fácil de achar, né? Se a gente escrever isso aqui como rotacional de um potencial A, é fácil ver que o A, né, existe mais de um A que resulta no campo B, né? Tem essas escolhas de gauge, mas esse campo que eu escolhi, ele é B sobre 2 Y na direção X, menos X na direção Y e 0 na direção Z. Então, é isso mesmo. Na verdade, é o contrário. O sinal aqui é menos e o sinal aqui é mais. Então, é fácil verificar que o rotacional desse A dá o B constante. Então, diga. Desse comentário que você fez, do gauge, qual que seria? É o 0 que está livre para ser escolhido? Não, uma outra escolha possível é a seguinte, é você fazer chamar de A' aqui, eu acho que B menos Y00 também dá certo. Tá, professor. Tá? Isso. Então, tem essa escolha simétrica que você põe o potencial vetor simétrico, e tem essa outra que você só coloca numa direção, as duas vão produzir o mesmo B. Essa que eu estou escolhendo, esse gauge simétrico, você vê que o potencial A está na direção θ, na verdade, né? Θ ou menos θ, uma coisa assim, né? Se você escrevesse A em coordenadas polares, Y, então é R seno θ, o X é cosseno de θ, então isso aqui deixa eu ver, a coordenada radial é cosseno θ, seno θ, 0 no plano, né? Então, θ é exatamente menos seno θ, cosseno θ, 0. Então, esse potencial vetor está sempre apontando na direção θ. Mas é uma escolha possível, a outra é colocar ele totalmente na direção X. Certo? Então, como é que a gente sabe se essa newtoniana é integrável? Bom, primeiro, ela não depende do tempo, então a energia é constante. A gente precisa encontrar uma segunda constante de movimento, porque é um problema bidimensional. E tem a dica ali, que é para usar coordenadas polares, né? Então, eu vou só primeiro abrir essa newtoniana, abrir aqueles quadrados. Então, você vê, tem o px ao quadrado e o py ao quadrado, que vem dos primeiros termos de cada quadrado ali. Eu vou ter o quadrado do segundo termo, né? Então, vai ficar mais E2B2 sobre 4, então sobre 8M, x2 mais y2. E aí eu tenho o termo misto, que deixa eu olhar ali, eu vou escrever como menos, então vai ficar um EB sobre 2M, XPY menos Y dx.
certo? Essa é a Hamiltoniana aberta em coordenadas cartesianas. Então, aqui a gente já vê que esse é um problema onde você tem um potencial que aparece do tipo R², que é x2 mais y2, e essa combinação xpy menos ypx é o LZ, né? O momento angular na direção z. Tá? Então, vamos trocar aqui para coordenadas polares. No xr cosseno θ, yr seno θ. O P, a gente fez essa transformação outro dia, eu estou copiando aqui. Px é PR cosseno de θ menos Pθ sobre 2 seno de θ. E PY é PR seno de θ mais Pθ sobre R. É sobre R, não sobre 2. Isso aqui é um R. Sobre R cosseno de θ. Então, isso aqui é uma transformação canônica, então a gente pode calcular newtonianas nas novas coordenadas. Eu só vou calcular esse termo do xpy menos ypx explicitamente, para a gente ver o que dá. Você vê o x vezes o py vai ficar R cosseno de θ, PR seno θ, mais Pθ sobre R cosseno θ, menos R seno θ, vezes o Px. R cosseno menos Pθ sobre R seno de θ. Então, a gente vê que esse cara aqui mata com esse, e os outros dois termos, eles se combinam. Você vê que o R cancela no denominador, fica Pθ cosseno ao quadrado mais Pθ seno ao quadrado, que é o próprio Pθ, tá? que é o LZ, né? É o momento na direção θ. Então, trocando tudo ali por coordenadas polares, vai dar PR2 sobre 2m mais Pθ2 sobre 2mR2, né? Essa parte energia cinética. Tem o termo E2B2 sobre 8mR2 menos EB sobre 2m Pθ. Então, a gente vê que Pθ é uma constante de movimento, porque a Hamiltoniana não depende de θ, certo? Então, Pθ ponto é zero, e, portanto, aí tem duas constantes de movimento, que é o H e o Pθ. Certo? Portanto, o sistema é integrável. Eu não vou calcular aqui as variáveis de ação e ângulo, mas como que a gente faria, né? Eu acho que eu tenho isso feito, depois eu posso pegar e colocar, não vou fazer agora, porque eu não separei, e é um cálculo um pouco mais longo, mas se eu transformar, então, agora de R, θ, PR, Pθ, para φr, φθ, IR e Iθ, então variáveis de angulação para esse problema, eu teria que fazer, então, por exemplo, a variável Iθ, eu vou fazer a integral de PR dr mais Pθ dθ num dos circuitos desse movimento, né? Então, eu tenho um movimento angular na direção θ, certo? O θ é uma variável já periódica, então ele vai dar um dos circuitos nesse tório bidimensional, e o R também vai ser uma coordenada periódica. Vocês podem ver que, como o Pθ é constante, essa Hamiltoniana aqui, para cada valor de Pθ, ela só tem uma dinâmica radial, né? Eu tenho uma energia cinética e um potencial efetivo. Isso aqui fica constante, certo? Para Pθ constante. E eu tenho um potencial efetivo que é
vou até, deixa eu desenhar ele aqui no cantinho. Se eu chamar isso aqui de V efetivo, a parte do π é só uma constante, não vai ter muito papel. Ele é sempre positivo, ele vai a infinito quando R é zero e vai a infinito quando R vai para infinito. Então, ele é uma coisa desse tipo. Ele cresce quadraticamente a infinito de um lado e vai a zero quando R é igual a zero. Então, dado um valor de energia e momento angular, eu tenho um movimento aqui limitado também na direção de R. Então, eu tenho esses dois circuitos. Eu posso andar em R, posso andar em θ. Então, a integral, se eu fizer a integral num circuito onde o θ vai de 0 a 2π para R fixo, então esse cara vai a zero, Pθ é constante, faltou 1 sobre 2π. Da integral de Bθ, que é 2π dividido por 2π, então o Iθ é o próprio Pθ. Tá? Então, é meio trivial. A variável de ação já é o momento angular. A variável IR é mais complicada, né? A gente teria que pegar, então, fixa uma energia, fixa um valor de Pθ, então, vou considerar que tem um Pθ fixo. Eu vou até substituir já por Iθ, 2m2, E2, V2 sobre 8m, R2, Iθ sobre 2m. Dessa equação, eu resolvo para PR, eu tiro PR em função de R por um dado E por um dado Iθ, e agora eu faço a integral, IR. Eu vou fazer a integral aqui do R mínimo até o R máximo e a volta. Então, eu vou fazer essa integral fechada nesse circuito radial de PR dr, 1 sobre 2π. Então, ao fazer essa integral, eu vou obter uma função que só depende de E e de Iθ, certo? Ou eu vou integro em R, isso aqui vai ficar uma função de E e de Iθ. Se eu resolver isso aqui para E, eu tiro a newtoniana em termos das variáveis de ação. Não vou fazer essa conta aqui, que é uma conta longa, eu não me lembro direito como é que faz essa integral, eu teria que olhar, mas depois a gente pode ver isso numa outra aula. Tem uma outra parte do problema aqui que é interessante, que eu também não vou fazer, mas eu deixo como exercício, que é resolver o problema, achar a solução. E achar a solução de verdade é mais fácil em coordenadas cartesianas mesmo. Dá para escrever as equações de movimento x ponto, y ponto, px ponto, py ponto, jogar uma dentro da outra. É uma conta meio tricky, né? Tem uns truquezinhos, mas o resultado final é muito simples. E eu vou só escrever aqui a solução em coordenadas cartesianas. Ela vai ficar uma coisa assim, ó. X de t menos b, b é uma constante de integração que aparece ali, mais y de t. Espera um pouquinho, deixa eu escrever isso aqui melhor. A solução é assim, ó. X de t é igual a sobre ômega seno de ômega t mais φ mais b, e y de t é o mesmo A sobre ômega cosseno de ômega t mais φ mais d. Então, A, B e D são constantes de integração, e esse ômega é ED sobre M. E vocês vejam que essas equações satisfazem essa relação aqui. Elas formam um círculo, então a partícula, sob a ação do campo magnético constante, ela realiza um movimento circular
que pode estar centrado em qualquer lugar, está centrado em B e D, que depende das condições iniciais, e o raio desse círculo também, deixa eu ver quem que é o A. A também é uma constante de integração, se não me engano. Deixa eu só confirmar aqui. Professor, diga. Aquela integral ali do IR, ela é de zero a infinito? Não, ela você vê, dado uma energia e um valor do πθ, o movimento ele vai se dar nesse potencial efetivo aqui, ó. Na verdade, deixa eu fazer um pouquinho melhor aqui, ó. Vou escrever de novo aquela equação. Esse termo aqui, menos EB Pθ sobre 2m, ele é constante, tá? Então, eu vou passar ele para o lado de lá. Pθ igual a PR2 sobre 2m R2 mais E2 sobre 8m R2. É isso? Deixa eu ver. Isso. Tá. Então, você vê, dado uma energia, aqui é mais, né? Dado uma energia e dado um πθ, então, esse valor que está à esquerda, eu vou chamar ele de um E torto, uma energia efetiva. Isso aqui, então, se você olhar para esse problema, você vê, é como se fosse uma partícula em uma dimensão, se é na dimensão radial, que você tem um tipo de um potencial efetivo, que não é uma coisa que depende de R, essa combinação não é bem um potencial, porque tem um momento ali, né? Mas você tem PR2 sobre 2mR2 mais E2B2 sobre R2 tem que sempre ser igual a E, certo? Porque o E é fixo, o πθ é fixo. Então, se você fizer chamar isso aqui de V, eu vou só dar um nome para esse cara aqui, chamar V efetivo de R. Se eu fizer um gráfico disso aqui, essa função vai ter essa cara, e o movimento tem que preservar a energia, né? Então, esse epsilon, essa energia efetiva, ela tem que ser mantida constante ao longo do movimento. Então, você vê que o R ele vai ficar limitado entre um R mínimo e um R máximo aqui. Então, a integral que você vai fazer é num círculo completo desse movimento. Então, você vai de R mínimo até R máximo e volta para R mínimo. Na verdade, depois que a gente vê a solução, né, que são esses círculos que aparecem, isso aqui a gente pode enxergar também assim, ó. No plano XY, a partícula vai executar aqui um movimento circular, certo? E você vê que o πθ é só o momento angular. Agora, em coordenadas cartesianas é difícil de fazer essa conta, porque o vetor R e o vetor θ são esses caras, né? Então, embora o movimento da partícula seja muito simples, como o centro não está necessariamente na origem, o R de θ ele é um cara complicado, né? Ele estica lá, volta um pouquinho, não é um R constante e θ igual ao ômega t, né? Ele é um pouco mais, é uma coisa assim deslocada, com a origem deslocada. Mas, mas o PR, como é que você vai fazer o IR? Você vai isolar o PR dessa equação, né, em função de R, e vai fazer aquela integral. E vai fazer integral nesses limites de R- até R+, e voltando de R+ para R-, que provavelmente deve dar 2 vezes a integral de R- a R+. Tá, eu não quero abrir essa conta aqui, porque ela é meio longa, depois eu dou uma preparada nela e eu mostro numa próxima reunião, eu mostro como é que faz. Eu entendi, eu só não... Eu só fiquei curioso para saber se a gente faz isso, se a gente encontra esses valores de R- e R+. Ah, sim, é só você encontra. Eu estou pensando aqui,
Eu vou, deixa eu dar uma pensada nisso aqui com mais cuidado, porque tem uns detalhes aqui que eu estou achando que podem me confundir um pouco. Eu preparo essa solução com um pouco mais de cuidado e apresento da próxima vez, tá? Mas dá para calcular, sim, Beleza. dá para calcular esses valores para a gente poder fazer integral, sim, tá? Tá bom, professor. Obrigado. Nada. Professor, deixa eu fazer uma pergunta antes de passar para a próxima questão. Uhum, Relativamente no começo do exercício, quando você vai passar para coordenadas polares. tá. Aí, um pouquinho para baixo, professor. Aqui, né? Aí, quando a gente está usando a Lagrangiana, a gente consegue saber que é o aumento canonicamente conjugado, porque a gente vai ter as variáveis de posição e de velocidade e tem a Isso, definição do aumento canonicamente conjugado. isso. Aí a gente teria que fazer, para mim, quando a gente está usando o tratamento hamiltoniano, a gente tem que fazer uma transformação canônica para uma das variáveis. Como que Isso. você sabe que o θ e o PR eles vão ter essa relação com o Px e o Py usando o nosso tratamento hamiltoniano, digamos assim? Então para eu fazer isso aqui, na verdade, como é que a gente faz isso, né? Você escreve, vem da Lagrangiana, é mais fácil, né? Você escreve a Lagrangiana em coordenadas polares, calcula o PR, você vê que PR é MR ponto, e você vê que o Pθ é MR2 θ ponto. E aí você escreve esses caras, quem que é o R ponto? Você escreve, né, nós fizemos essa conta, né? Você escreve o R ponto em termos de X ponto, Y ponto, né? Deriva esses caras aqui para chegar na transformação. Foi assim que nós chegamos aqui, eu posso outra hora rever. Mas se você quiser fazer direto, você pode falar assim, ó, dado que esses caras aqui, eu quero essa definição de coordenadas, quem que tem que ser Px e Py para que isso seja uma transformação canônica, né? Então, aí você tem que tentar escolher uma função geratriz e tudo mais para construir a transformação, né? Eu quero, por exemplo, aqui eu pego uma função geratriz do tipo F2, né? Dos velhas coordenadas, novos momentos, e eu vou impor essas relações. Então, o que eu conheço aqui? Eu conheço o Px e o Py. Então, Px tem que ser df dx. Então, f deve ser x vezes Px, mais y vezes Py. Né? E eu vou construindo a transformação, tentando impor a parte que eu sei e vendo que sai para a parte que eu não sei. Pode ser que tenha... Aqui a gente pode tentar fazer isso depois, mas eu acho que a resposta aqui vai ser para essa função geratriz, ela vai ser algo do tipo, deixa eu ver aqui, teria que pensar como é que faz, mas em princípio daria para a gente construir, né? A gente pode tentar fazer esse exercício um outro dia, mas como nós fizemos, nós construímos isso aqui a partir da Lagrangiana mesmo, né? Eu sei que o PR é MR ponto, né? E R ponto, né? A gente parte disso aqui, PR é MR ponto, o R ponto, eu sei quem que é o R, que é a raiz de x2 mais y2, eu vou derivando isso aqui, então MR ponto vai ser a x ponto sobre R, y ponto sobre R, vou botar aqui. X sobre R é cosseno θ, Y sobre R é seno θ, então você vê aqui que dá isso aqui, né? X sobre R é cosseno de θ, NX ponto é PX. Então dá isso aqui. Y sobre R é seno θ, MY ponto é PY. Então você vai ter um PR em termos de PX e θ. Aí eu calculo o Pθ do mesmo jeito e depois resolvo para Px e Py, eu vou ter essas equações aí. Não tá certo. É que minha preocupação a princípio é que, quando a gente tem o campo magnético, a gente vai ter esses termos cruzados. Eu fiquei preocupado que às vezes o nosso momento não fosse, digamos, o usual, né? Então, mas veja só, a transformação ser canônica ou não, o fato de que essa transformação aqui é uma transformação canônica,
independe da newtoniana. É uma propriedade da transformação. Se ela vai ser útil para alguma newtoniana é outro problema, mas a mudança de variáveis é uma coisa que é completamente independente da newtoniana. Entendi. Daí, como a gente já conhece a transformação dos outros, a gente sabe que vai se transformar dessa forma, a gente só usa aí. Só usa isso aqui, exatamente. Isso. Tá? Isso é uma coisa que às vezes é confuso, né? Mas a transformação ser canônica ou não não tem nada a ver com a dinâmica. É uma propriedade da transformação. Você tem que ter o Cauchy e Poisson igual a 1 ou 0, né? Tem que satisfazer aquelas regras e ponto final. Não tem a newtoniana, não entra. Uhum. Professor, só mais uma pergunta esse problema ainda. Você desce um pouquinho? Aí a gente está passando para as variáveis que a gente chama de ângulo-ação, né? Se eu não estou errado. Isso. Então, no teorema que a gente vê, a princípio não, a gente tem que ter uma condição para a gente poder usar os resultados de que a nossa superfície MF ela seja limitada e conexa. Assim, nesse problema, a gente sabe que ela mas para mim parece um problema quando eu estou tratando às vezes, alguma coisa mais complicada, como que eu sei se ela satisfaz essas condições? Então, você tem que, de fato, ver caso a caso, não tem muita receita, não. Você tem que ver se o movimento da sua partícula, dado as duas constantes de movimento, você tem duas funções que permanecem constantes. Então, fixados os valores dessa constante, você tem que mostrar que o movimento não escapa para o infinito. Então, por exemplo, se você tem deixa eu dar um contra-exemplo aqui, né? Se você tem um potencial desse tipo, algo assim. Então, se você tem essa energia, a sua partícula vai para o infinito. Ela escapa lá para o infinito. É um problema de espalhamento. Então, essa superfície de energia não é limitada. Ela não vai ser um tório. O tório é compacto. Ela vai ser outra coisa. Se você está aqui embaixo, você vai ter duas regiões, né? Nessa região, ela é limitada. Nessa região, ela não é. Então, o espaço de fase ele tem tórios aqui e tem essas outras partes desconexas lá para o outro lado. Então, tem que olhar caso a caso para ver o que dá. Você vê que essa superfície de energia, mesmo aqui embaixo, ela é desconexa, né? Ela não é ela não é limitada e conexa. Então, você tem que ter realmente sistemas onde isso, se for uma partícula, um potencial, o potencial tem que ser dessa forma. Você tem que realmente limitar o movimento da partícula. Então, professor, mas esse caso eu concordo que é fácil analisar, mas, por exemplo, esse caso que a gente estava agora, a gente tinha termos mistos, né, de posição com o momento. Sim. Esse a gente conhece, a gente sabe que vai ser uma trajetória circular. Só que a gente, digamos, está roubando, a gente já sabia que eles se comportavam assim. Se eu tenho um problema que tem termos misturados, os dois, para mim não fica nada óbvio se ela vai ser limitada ou não, né? Não fica óbvio, não. Eu acho que assim, uma das maneiras de você ter alguma intuição é que você vai ter que fazer essas integrais para calcular a variável de ação, e essa integral é um circuito fechado no movimento. Então, se a partícula vai para o infinito, esse circuito nem existe, né? Você não tem como fechar um circuito, mas tem que ir até o infinito. Então, mas pode ser complicado. Você tem que analisar realmente caso a caso. Não tem muita receita, não. Tá certo. Agora, uma última coisa meio boba, que na verdade eu acho que eu perdi mesmo, é que para quando você vai ver o do Pθ, você considera que não vai variar o R, né, nessa trajetória. Então, isso aqui é uma escolha. Então, esses circuitos aqui, onde a gente vai fazer a integral, aqui, vou colocar aqui um gama R aqui. Esses circuitos são circuitos sobre o tório. Eles não são, de fato, necessariamente trajetórias no movimento. Então, lembre que aqui a gente tem assim, pictoricamente, a superfície MF, ela tem essa topologia aqui. A trajetória, ela mora nessa superfície e executa um movimento aqui dentro. Essa é a trajetória. A gente está integrando em circuitos que são esses daqui, ó, né? Um circuito é esse,
e o outro circuito é esse. São circuitos, o tório é um produto de círculos, né? Então, são esses círculos que geram o tório. Então, um desses círculos eu estou escolhendo como o círculo θ. Então, eu fixo R, faço o θ de 0 a 2π, né? Porque isso é uma periodicidade meio evidente aqui do sistema. E a outra coordenada é eu fixar um θ e fazer o R ir de um lado para o outro. Nenhum desses caras corresponde à trajetória. São caminhos de integração, simplesmente. Então, nesse caminho de integração, eu fixo R e giro em θ, de 0 a 2π. No outro caminho, eu fixo um θ e só arrasto a variável radial de um lado para o outro. Entendi, professor. Então, basicamente, você faz essa escolha porque é conveniente, porque a gente sabe que o Pθ ele é constante e o PR não. Eu poderia escolher de outra forma, só que daí ia ser mais complicado de fazer, né? Então, isso é outra coisa que assim, é bem difícil de olhar, né? Porque essa superfície MF, ela é o produto de dois círculos, certo? Tem um círculo e outro círculo, você faz o produto e você tem o tório. Esses círculos são dados pelas variáveis de ângulo, né? O φ, os dois φs que você tem. Então, você tem que meio que encontrar esses circuitos, né? Você tem que, dada a variedade, você tem que meio que achar quais são, como que se dá a volta de um lado e de outro. Então, aqui é meio como o Pθ é constante, o θ varia de 0 a 2π, é meio evidente que θ deve ser um desses circuitos, né? Você varia ciclicamente. E o R é o outro que sobra, mas eu confesso que não é uma coisa evidente, assim, num problema mais complicado. Como é que você escolhe esses circuitos, né? Como é que você acha esses circuitos, pode ser também complicado. Tá certo. Obrigado, professor. Nada. Então, tá, deixa eu fazer esse outro problema, que eu acho importante, e ele acho que traz um pouco mais o espírito dessa coisa toda de variáveis de angulação. Imagina o seguinte, eu dou para vocês um sistema que é integrável. Aí tem essa newtoniana, eu não sei como que ela se escrevia em termos de coordenadas cartesianas, foram encontradas variáveis de angulação, e em termos dessas variáveis, o H tem essa cara. Alfa I1 ao quadrado sobre 2 mais I2 ao quadrado sobre 2. Certo? Então, o sistema, obviamente, é integrável, né? Foram encontradas variáveis de ação, etc. Então, a coisa é a seguinte, para cada energia, qual que é a topologia do espaço de fases aqui? Eu tenho um espaço de fases de 4 dimensões, certo? Se eu pudesse imaginar as coordenadas originais, seria alguma coisa de 4 dimensões. Se eu fixar uma energia, então me restringe ao conjunto dos pontos cuja energia é E fixa. Então, isso aqui vai ser uma coisa que a gente chama de sigma E, cuja dimensão é 3. Certo? Eu tenho um vínculo só que eu coloquei. Tem uma dimensão 3. Então, fixada uma energia, dentro dessa bola de dimensão 3, eu tenho os toros. Certo? Então, E está fixo. E as superfícies MF, elas têm dimensão 2. Certo? Então, dentro dessa coisa tridimensional, eu tenho um monte de toros aí dentro. Esse conjunto de toros, eles compõem a superfície de energia. Mas fixado um toro, a trajetória ela fica dentro do toro, ela não sai. Tá? Ela não explora toda a superfície de energia. Então, vamos ver como é que isso acontece. Eu vou fixar um valor de energia. Então, eu vou ter que E é igual a alfa I1 ao quadrado sobre 2 mais I2 ao quadrado sobre 2. Então, I1 e I2 vão fixar um toro para mim. Então, olha só, se eu desenhar aqui, sei que fixado o E, I1 e I2 não são mais independentes, certo? Eles têm que manter essa relação
igual a E. Então, se eu desenhar, por exemplo, I2 em função de I1 para a energia fixa, você vê que essa equação que a gente tem aí é uma equação tipo de quase um círculo, uma elipse, na verdade. Então, ela vai ter essa carga. Vamos supor que I1 e I2 são variáveis positivas. Eu tenho essa curva aqui, só que é o I2 em função de I1 para E fixo. Então, quando I1 igual a zero, o I2 vale raiz de 2E, esse ponto aqui, e quando o I2 é zero, o I1 é raiz de 2E sobre alfa. Certo? Então, cada ponto nessa curva é um tório. Eu estou especificando o I1, estou especificando o I2, e eu estou garantindo que esses valores de I1 e I2 têm energia I. Tá? Então, ao varrer essa curva, eu estou passeando por diferentes superfícies MF dentro de sigma I. Deixa eu abrir uma página aqui. Certo? Então, o conjunto, então, cada MF, eu vou chamar isso, cada MF eu vou chamar de MI. Então, professor, diga. Isso daí, cada tório vai ser diferente por causa do alfa aí, ou... Isso, vamos ver o que esses tórios vão representar. Então, a imagem que a gente tem, antes de eu escrever aqui, é assim, ó. Você tem esses tórios. Então, eu vou fazer um corte aqui, né? Você tem um tório aqui, ele dá a volta, a emenda aqui desse lado. Então, isso aqui é para um dado I1 e I2. Então, assim, grosso modo, esse raio aqui tem a ver com I1. Eu vou te fazer primeiro um desenho completo, depois eu faço esse parcial. Então, o desenho completo é assim, né? Você tem um tório aqui, esse pneu. Então, esse raio interno é basicamente o valor de 1, é quanto que você... É como se fosse a energia desse módulo, né? Desse módulo 1. E o raio 2, que é esse aqui, tem a ver com o I2. Né? Então, se o I1 for pequenininho, o tório é magrinho, mas tem um raio grande, e se o I1 for grande, o tório é mais gordo, né? Um pneu mais gordo com um raio pequenininho. Então, se você mantiver a energia constante e fizer um corte na seção, na superfície de energia, você vai ver esses tórios um dentro do outro, né? Conforme você vai caminhando por aqui. Então, por exemplo, o I1 é pequenininho e vai ficando maior, você vai aumentando essas coisas e eles estão assim, né? Está um aqui dentro do outro. Tá? Então, é como se fosse um cabo coaxial, aí, né? Um cabo dentro do outro, e cada cabo desse é um tório, todos têm a mesma energia. Esse conjunto de tórios forma o sigma E. Né? Então, se você juntar todos esses tórios, o conjunto disso é a superfície de energia. Tá? Mas quando você dá um I1, dá um I2, eles permanecem constantes e o movimento fica naquele tório. Então, você está aqui, você fica aqui, você vai enrolando aqui e não sai do tório. Tá? Então, essa é a ideia de o que está acontecendo dentro do espaço de fase. Né? Então, a superfície de energia é grande, mas ela está folheada em tórios de dimensão menor. Tá? E aqui você tem uma figurinha esquematizando, né, como que essa curva verde aqui é a superfície de energia. Né? O conjunto dessa curva representa a superfície de energia e cada ponto dela é um tório. Muito bem, olha só o que o problema pede. Então, para uma energia fixa, encontre a razão de frequências ω1 sobre ω2. Então, em cada tório, os ângulos andam com uma certa frequência e a gente quer encontrar essas frequências em função dos valores de E e de I1. Então, olha só como que a gente vai fazer isso. Então, em primeiro lugar,
Essa curva, ela tem uma outra informação importante, que é o seguinte. Então, daqui, eu posso extrair I2 em função de E e de I1, que é essa curva verde que eu desenhei, certo? A gente sabe que é uma elipse, então não precisa escrever explicitamente, mas eu posso se eu quiser. Eu quero calcular para vocês o seguinte, a derivada DI2, DI1, e ver qual que é o significado que essa derivada da curva tem. Tá? Então, antes de fazer isso, vamos lembrar o seguinte. Então, deixa eu copiar de novo aqui a Hamiltoniana. Ela é, como é que é? Alfa I1, 2 sobre 2, mais I2, 2 sobre 2. Então, quais são as equações de movimento? Então, φ1 ponto é del H, del I1, que é alfa I1. Isso aqui é a frequência do movimento, isso aqui é constante, certo? I1 é constante. Isso aqui é a frequência ω1. Então, φ1 é ω1t mais um φ1 zero, certo? A frequência é constante. φ2 ponto é del H, del I2, que é I2, e isso aqui é ω2. É a frequência na outra direção do movimento. Então, a razão entre as frequências, ω1 sobre ω2, é, então, alfa I1 sobre I2, certo? E esse I2 eu posso extrair. Como eu quero fazer isso por uma energia dada, então eu vou fixar uma energia, e daqui eu tiro o I2 em função do I1. Então, quem que vai ser o I2 em função de 1? Multiplica tudo por 2, depois vou tirar a raiz, vai ficar 2e menos alfa I1 ao quadrado. Certo? Então, para cada ponto, então, para um E fixo, para cada valor de I1 naquela curva, eu tenho a razão entre as frequências numa direção e na outra. Então, se eu voltar aqui para cima, então, para esse ponto que eu fixei, eu sei que, nesse toro, a razão entre as frequências só depende, então, desse valor de I1, é alfa I1, sobre raiz de 2e menos I2 ao quadrado. Alfa I1 ao quadrado. Certo? Então, para cada valor, para cada toro que eu escolho ao longo dessa superfície de energia, a razão entre as frequências muda, ela não é constante, ela depende do I1. Conforme eu vou mudando o I1, a razão dessas frequências vai mudando, mesmo com uma energia constante. E a gente vai ver que é muito importante, mais para frente, saber se essa razão de frequências num toro particular é um número racional ou um número irracional. Isso vai ter um papel bastante relevante. E esse exemplo que ele mostra é que, tipicamente, o que vai acontecer é que, conforme você, então, muda de toro, né, você vai andando de um toro para o outro aqui na superfície de energia, a razão das frequências vai mudando continuamente, e como os números racionais são densos nos irracionais, você vai passando continuamente de um racional para um irracional, né, conforme você vai andando nessa superfície. Tá? Isso vai ter uma consequência importante. Então, por exemplo, o problema pede: encontre o valor de I1 e de I2, encontre o toro onde a razão entre as frequências vale exatamente R sobre S. Quem é o toro nessa curva onde a razão de frequências é um dado R sobre S? Então, como é que a gente faz isso? Vamos fazer isso aqui para fechar. O outro problema eu faço num outro momento. Então, se eu quiser fixar, então, qual o toro onde ω1 sobre ω2 vale R sobre S?
Então, eu só fixo aqui, né? Igualo isso aqui com R sobre S. No quadrado. Resolvo para I1. Então, vamos elevar tudo ao quadrado. Passar o S2 para o lado de lá. Ao quadrado. E vou resolver para I1 agora. Então, eu tenho R2 vezes 2E igual I1 ao quadrado, alfa 2 S2 mais alfa R2. E eu resolvo para I1 aqui. Raiz de 2E, R, raiz S2 mais alfa R2. Então, esse é o valor de I1, e o valor de I2 é só eu substituir na sua expressão aqui em cima, né? Usar de novo a conservação de energia. Vamos fazer aqui de novo. E igual a alfa I1 ao quadrado sobre 2, mais I2 ao quadrado sobre 2. Então, joga esse valor de I1 que a gente encontrou, já vou multiplicar tudo por 2. Então, multiplica por alfa, o I1 ao quadrado. Aqui resolve aqui para tirar o valor do I2, só para a gente terminar. O I2 ao quadrado vai ficar alfa 2 S2 mais alfa R2. Então, eu vou ter 2E multiplicando pelo denominador, menos 2E R2 alfa. Então, esse cara aqui mata com esse. E eu tiro I2 finalmente como raiz de 2E, alfa S, sobre a raiz alfa 2S2 mais alfa R2. Então, esse cara aqui é exatamente um ponto naquela curva, eles com certeza estão sobre a curva, né, porque tem energia E, e a razão. Então, esse aqui é um ponto específico aqui nessa curva, onde a razão entre as frequências é exatamente R sobre S. Tá? Então, eu posso encontrar qual que é o tório que tem uma frequência determinada dessa forma. Só por último, antes de terminar, eu quero mostrar uma interpretação. Você vê que eu tenho novamente, essa relação de energia aqui em cima, certo? Então, imagina que daquela relação, eu calculo, eu resolvo I2 em função de E e de I1, que é a curva que eu desenhei. E eu quero calcular a derivada, dI2, dI1. Então, tem um jeito fácil de calcular essa derivada, que é, em vez de isolar o I2 e depois derivar, é pegar essa expressão aqui e derivar implicitamente em função de I1, dos dois lados. Tá? Então, eu derivo todo mundo aqui em função de I1. O que eu obtenho? Ó? I é constante, dá zero. O primeiro termo eu derivo em relação a I1, dá alfa I1. O segundo termo, o I2 é função de 1, certo? Eu quero aquela curva. Então, eu derivo em relação a I2 e depois dI2, dI1. Estou derivando tudo em relação a I1. E daqui eu tiro a derivada. Então, del I2, del I1 é igual a menos alfa I1 sobre I2. E se vocês olharem aqui em cima, alfa I1 é ômega 1 e 2 é ômega 2. Certo? Então, isso aqui é menos ômega 1 sobre ômega 2. Então, a derivada da curva I2 em função de 1 dá automaticamente a razão entre as frequências. Isso vale em geral, tá? Não vale só nesse exemplo, dá para mostrar que isso é uma propriedade geral. Então, nessa curva,
se você quiser calcular qual que é a razão das frequências, você faz o seguinte, você vem aqui, deixa eu... Calcula a derivada nesse ponto, DI2, DI1. Então, a tangente desse ângulo, vou chamar esse ângulo de θ, é menos ômega 2 sobre ômega 1. E, mais interessante ainda, se você pegar a normal, essa curva, né, e pegar esse ângulozinho φ da normal até a horizontal, tangente de φ é ômega 2, agora eu não sei se é ômega 2 sobre ômega 1 ou se é ômega 1 sobre ômega 2. Depois eu dou uma conferida, mas a perpendicular aqui ao gráfico, né, ou a tangente diretamente, se a gente quiser, já te dá a razão de frequências. Tá? Então, essa curva, então, quando você desenha, né, pega H integrável, H em função de 1 e 2, igual a isso aí. Resolve para I2 em função de E1. Gera essa curva. Essa é a curva dos toros que você tem, todos na mesma superfície de energia, e a tangente dessa curva, em cada ponto, te dá exatamente qual que vai ser a razão de frequências naquele toro específico. Tá? Então, você tem um monte de informação embutida nesse gráfico, e eu estou insistindo nisso porque vai ser importante para a gente saber se essa razão de frequências é racional ou não num determinado problema. Professor, Diga. por que a derivada lá deu zero? Eu não entendi aquela parte, a parte final lá. A derivada, tá. Então, eu estou fazendo o seguinte, eu quero calcular DI2, DI1. Né? Então, imagina, aqui, talvez se eu fizer num caso ainda mais geral, fica mais fácil de entender. Imagina assim, eu tenho um hamiltoniano em função de I1 e I2, e eu quero, então, fixar um valor de energia E dessa relação, eu quero extrair a curva I2 em função de E e de I1 para E fixo. Né? Eu quero I2 em função de I1 para E fixo. Então, essa foi a curva que a gente fez. E eu quero calcular quem que é a derivada DI2, DI1. Tá? Então, em vez de eu inverter essa relação de H0 igual a E, eu posso supor que I2 é uma função de I1 e eu derivo essa expressão aqui dos dois lados em função de I1 implicitamente. Então, eu faço assim, ó, del H0, del I1, certo? Que é a derivada em função de 1. Mas como o I2 é função de 1, eu faço dH dI2, dI2, dI1. E como E é constante, isso é zero. Tá, então, isso aqui é um jeito de eu extrair DI2, DI1 sem ter que encontrar a função explicitamente, sem ter que inverter lá o I2 em função de E e de 1. E daqui você vê, né? Entendi. Eu só não tinha... Eu tinha esquecido só que aí o E era constante, né? Isso, Daí... é constante. Isso, exato. E aqui é legal fazer assim, porque isso aqui é o ômega 1, né, por definição, DHDI1, e DHDI2 é o ômega 2. Então, você vê que, em geral, DI2, DI1 é menos ômega 1 sobre ômega 2. Então, isso é uma relação que vale para qualquer hamiltoniano dessa forma, né, dependendo só de 1 e de 2. Outra coisa que eu fiquei com dúvida, o enunciado não fala, mas o R e o S são inteiros, né? Isso. Aqui, nesse caso, eu devia ter explicitado lá. Na verdade, tanto faz aqui na ponta, né? Mas o caso interessante é que eles sejam inteiros, né? Porque se fosse um número real qualquer, ele só chamava de rho e pronto, né? Não especificava o numerador e o denominador, né? Então, mas... E aquela última parte do enunciado a gente não vai fazer ainda, né? Deixa eu ver. Não vai fazer ainda porque, isso, eu não falei de extensão de Poincaré ainda. Isso, na próxima aula eu vou falar disso. Isso, exato. Legal. Tá, beleza. Aí só deixa eu entender mais uma coisa. O sigma E, nesse caso aí, ele vai ser a curva inteira ali, né? A curva verde. Isso, exatamente. É o conjunto desses tóris, é a curva toda. Então, para Tá, beleza.
E se você quiser ver onde é que está o espaço de fase inteiro, aí você varia o E. Então, você vai ter, sei lá, pegar uma outra cor. Você vai ter, então, para cada E, você vai ter uma curvinha dessa. Então, o conjunto dessas curvas todas é o espaço de fase. Cada curva é uma superfície de energia. Cada ponto na superfície de energia é um tórico. E a gente sabe que, dadas as condições iniciais, o movimento vai ficar restrito a um ponto nesse plano, porque I1 e I2 vão ser constantes, então você fixa um ponto e o movimento não sai daquele ponto, porque eles são ambos constantes. Certo? Beleza, professor. Ficou mais claro agora. Muito bom. Gente, é isso, então eu vou ter que parar. Eu ia fazer esse outro problema, do problema 7, mas acho que é tranquilo de fazer também. Só tem uma coisa que eu preciso anotar aqui, que esse K1 tem um ômega aqui embaixo. Tá? Faltou um ômega aqui, senão não dá certo a conta. Mas ou então a gente faz outro dia. Eu vou ver se na próxima vez eu comento um pouco do problema 7 e eu comento um pouco das variáveis de angulhação do campo magnético também, que é interessante. Eu me lembro que tem alguns detalhes que precisa tomar cuidado, mas como eu não me preparei, eu prefiro deixar para outro dia. Certo? Certo, professor. Bom final de semana. Então é isso. Bom final de semana para vocês também e até quarta, então.